bem. Espero que todos estejam bem. Estamos agora com a nossa segunda aula de gestão de processos, uma aula muito legal. E hoje nós iremos abordar alguns tópicos importantes, né, no quesito da gestão de processos. Né? Alguns dos aspectos que nós iremos tratar hoje é sobre estrutura organizacionais, no contexto da gestão de processos, como que se caracteriza as estruturas organizacionais, sobre os indicadores de desempenho, né, que são ali fundamentais para evidenciar e também para gerenciar a qualidade da gestão de processos na empresa ou nas organizações. E para isso, nós também iremos falar sobre alguns processos que são importantes para atingir os objetivos específicos de qualidade, como a reengenharia e a downsize, que também são partes importantes para o gerenciamento de processos. Vamos iniciar falando um pouco sobre estrutura organizacionais, pessoal. A gente viu lá na teoria clássica de administração que foi estabelecida ali uma estrutura organizacional funcional. Vocês lembram dela? Né? Que era uma forma de estruturar empresas e é utilizada até hoje. E o que é, então, uma estrutura organizacional? Seria esse instrumento que é utilizado, né, pelos dirigentes organizacionais para gerenciar as empresas, né, de forma estrutural, para organizar a empresa em relação às suas atividades, em relação aos seus recursos, que são necessários ali para cumprir os objetivos da empresa, né, e que foi pré-estabelecidos. Então, nós temos aqui um exemplo, aqui, pessoal, de uma estrutura funcional, esta que vocês ouviram falar lá na teoria clássica da administração. A estrutura funcional, ela é baseada ali na qualificação do trabalho e na divisão ali dos departamentos e setores de acordo com as funções das atividades. Como vocês podem observarem aí nesse slide, nós temos ali a presidência, nós temos a linha de staff e assessoria e as demais áreas, como a diretoria da administração e suas demais funções, né, a diretoria de marketing e suas demais departamentalização. Então, assim, são divididas as empresas, né, com as funções das atividades. O estabelecimento dessas unidades, ela aponta quais atividades que serão realizadas ali pelos colaboradores em cada setor e as hierarquias dos processos, né? Essa estrutura organizacional, ela também é conhecida como estrutura de silos, pessoal. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, a estrutura organizacional também ela é conhecida como silo. Como vocês podem ver aí nessa imagem à sua direita, nós temos aqui, por que ela é chamada de silos, estrutura de silo? Porque ela lembra muito, se assemelha muito com a estrutura de armazenagem de grão, onde nós temos aí esses silos e a cada parte ali, e cada compartimento aqui seria ali um departamento da empresa, como está na imagem à esquerda aqui, a diretoria de marketing, a diretoria de finanças, né, a diretoria técnica, a diretoria comercial e demais diretoria que a organização pode oferecer. E observe-se que nesse modelo funcional, ela tem ali a característica de uma comunicação, pessoal, muito limitada. Em geral, interna e de cada departamento, que está permeando ali entre demais áreas, por meio ali dos gestores, por meio dos diretores, e demais ali responsáveis por cada área ali da organização. Certo até aqui? Então, esta é a estrutura funcional que ela é utilizada até hoje para dividir a empresa, departamentalizar a empresa, e a gente pode perceber que os processos já começam ali a ocorrer dentro de cada diretoria, de acordo com as suas especificidades, tá? Quais são as vantagens e as desvantagens de termos a estrutura organizacional desta maneira nas organizações? Então, primeiro, nós temos uma das vantagens que é a especialização, ou seja, cada departamento será especialista ali dentro daquilo que foi disposto, como, por exemplo, se você está no departamento de marketing, então vai exigir de você que você seja especialista naquela área de marketing, né, atendendo ali todas as necessidades que possam ter um profissional de marketing. Você vai se especializar ali, por exemplo, no atendimento do cliente, na negociação, e por isso vai permitir que a empresa ofereça um serviço de qualidade para os demais, para demais áreas.
Outra coisa é a questão também aqui do controle, certo? A autoridade ela é centralizada nos gestores, o que vai facilitar aí o controle das atividades. E isso ele é muito importante, pessoal, para quê? Para garantir que os objetivos da empresa sejam alcançados de maneira efetiva. E outra vantagem que podemos aqui elencar é a questão de escalabilidade. O modelo flexível ele pode ser adaptado em diferentes tamanhos de empresas, e isso significa que a empresa ela pode crescer sem precisar de estar alterando ali a estrutura organizacional. Ela pode atingir qualquer tamanho sem precisar necessariamente alterar quais são as suas estrutura organizacional. De desvantagem, nós temos aqui que a comunicação ela é limitada. Por quê? Porque a comunicação entre os departamentos ela pode ser prejudicada, o que pode dificultar a coordenação das atividades. Como é que posso exemplificar isso? Por exemplo, se um cliente ele tiver problema com um determinado produto, o departamento de vendas pode não estar ciente dessa situação e não pode oferecer uma solução adequada, né? Porque talvez ali o departamento responsável pela manutenção do produto, talvez não levou isso para o departamento de vendas. Por sua vez, o departamento de venda não terá acesso a essa informação e não poderá oferecer uma informação ali que poderia ser adequada para oferecer ali uma solução mais efetiva. Outra desvantagem seria a burocratização. Esse modelo ele pode ser um pouco complexo para gerenciar e pode gerar também uma burocracia. Isso pode gerar dificuldade ali na tomada de decisões e também na inovação. E também um outro fator pode ser considerado ali é a falta do foco no cliente, né? A atenção ela pode estar voltada o quê? Mais nas questões das atividades internas em detrimento do cliente, não levando em consideração ali no objetivo final, que seria ali o cliente. E isso pode levar ao quê, pessoal? Uma perda de competitividade, fazendo com que os clientes possam alcançar ali uma certa insatisfação. Então, é muito importante estar elencando todas essas partes. Tá? É importante também, pessoal, vocês focarem aqui, né, nas perspectivas mais estratégicas para que a gestão de processos exige na organização e ela deve atender a alguns objetivos. Olha só, quais são os objetivos que tem que ter para que essa estrutura organizacional seja de forma positiva e estratégica? Primeiro, ela tem que ter clareza na sua missão, nos seus objetivos, né, para que ela possa alcançar com efetividade tudo que foi elencado. Ela tem que também ter uma identificação e definição dos processos críticos, ou seja, quais são os processos que estão sendo mais crítico aqui e que devemos ter um olhar de atenção para que possamos aqui melhorar e readaptar se necessário. Nós precisamos também ter uma definição efetiva ali dos serviços e produtos para serem oferecidos em função do público, ou seja, quais são os produtos que iremos oferecer. Isso tem que estar altamente definido para que os processos eles sejam gerenciados de forma positiva. Também ter disponibilidade desses recursos, né? Quais são os recursos necessários? O que nós precisamos de ter de recursos para gerar esses serviços ou produtos pretendidos e assim alcançar de forma efetiva os objetivos que foram estabelecidos ali pela organização. E, por fim, a capacidade de gerenciar o fluxo de informações e as atividades, uma vez que elas são necessárias para atingir esses objetivos e alcançar os resultados e ter como consequência, então, a satisfação dos clientes e dos usuários. Tudo bem? E quais são os indicadores de desempenho? Quais os indicadores que nós utilizamos para termos a qualidade nisso? Então, pessoal, os indicadores de qualidade, eles são ali, então, métricas utilizadas para medir os desempenhos, né? Para ter uma visão ali do que precisa ser melhorado, do que precisa ser adaptado. Então, esses indicadores, eles vão nos oferecer, então, ferramentas necessárias para avaliar nosso desempenho, identificar também oportunidades de melhorias para melhorar e trazer ali o alcance dos objetivos de forma efetiva.
Quais são esses indicadores? Nós temos aqui 4 indicadores de desempenho. A primeira dela, pessoal, é os indicadores de eficiência. O que condiz os indicadores de eficiência? Ela vai medir a relação entre os recursos que foram utilizados e os resultados obtidos. Então, por exemplo, você vai analisar ali o tempo de ciclo de um processo ou o custo de produção de um produto, vendo ali de acordo com os resultados que foram obtidos. Isso aqui lembra muito a teoria da eficiência, ou seja, quanto mais o resultado eu tiver com menos recursos, por exemplo, utilizado, mais eficiente eu estarei. Então, você vai analisar aqui os recursos. Utilizou poucos recursos, teve a eliminação de desperdícios aqui, e conseguimos alcançar os resultados, significa que nós tivemos eficiência. Então, você está usando indicadores de eficiência. Nós temos também indicadores de eficácia, que ele vai medir aqui, está relacionado ao grau de cumprimento dos objetivos estabelecidos. Então, quais são ali os objetivos que foi estabelecido? Quanto mais próximo a gente tiver dos objetivos, independentemente do caminho que eu percorri para alcançar esses objetivos, mais eficiente eu sou. Atingir o objetivo, isso é eficiente, não importa ali quais foram os recursos utilizados. Então, por exemplo, o que se pode avaliar nos processos como indicadores de eficácia? Por exemplo, a taxa de satisfação do cliente, se os clientes estão satisfeitos ou não, o nível de conformidade dos produtos com os requisitos, também podem ser um indicador de eficácia que você pode estar analisando ali nos processos. E temos também o indicador de efetividade, que ele vai medir ali o impacto do processo, produto ou serviço no cliente ou na organização. Por exemplo, você vai analisar aqui a lucratividade, vai analisar a satisfação dos colaboradores, se os colaboradores estão satisfeitos com os procedimentos, quais são as lucratividades que estão tendo aqui em relação aos processos. E também o indicador de capacidade, analisar aqui as capacidades necessárias para alcançar os objetivos, se todos estão de acordo, se temos a capacidade necessária para alcançar os objetivos ali dos processos estabelecidos. Temos alguns outros exemplos aqui de indicadores de qualidades que são utilizados na gestão de processo. Por exemplo, nós temos a taxa de defeitos, ou seja, quais são os percentuais de produtos com defeitos que estamos tendo. Quanto menor produtos com defeito, talvez seria ali uma forma de analisar que estamos oferecendo produtos de qualidade. Tempo médio de atendimento, quais são o tempo que está levando para atender uma determinada solicitação do cliente. Quais são também a porcentagem de retrabalho, ou seja, de estar refazendo novamente os produtos com defeitos, de estar realmente ali readaptando aquele produto, de estar recolocando aquele produto, qual o retrabalho que está sendo utilizado, a taxa de satisfação do cliente, como já mencionado, e o nível de conformidade de produtos também. Temos também alguma maneira de a gente conseguir atingir essa qualidade de processos, e uma delas aqui é a reengenharia. O que é a reengenharia? A reengenharia, ela é um processo que busca, é uma abordagem que busca melhorar, né, a eficiência de processo de uma organização ou de algum processo, e ela envolve uma revisão completa, pessoal, dos processos que já se tem, ou seja, os processos atuais, com o objetivo de quê? De identificar oportunidades de melhoria e redesenhá-las no formato a atender a necessidades atuais da empresa. A engenharia de processos ela pode ser aplicada a qualquer tipo de organização, independentemente do seu tamanho ou setor de atuação. Ela é uma ferramenta poderosa que ela pode ajudar ali as empresas a alcançar uma série de objetivos. Elas podem ser ali utilizadas para poder alcançar uma série de objetivos na empresa. Então, a gente vai ver alguns objetivos que elas podem ser alcançadas, como, por exemplo, a melhoria de eficiência, né? A engenharia, pessoal, ela pode ajudar, né, as empresas a reduzir os custos, ela pode ajudar a empresa a aumentar a produtividade e também a melhorar o tempo de resposta necessário ali.
Também aumentar a eficácia, né? A engenharia ela pode ajudar as empresas a melhorar a qualidade dos produtos e serviços, aumentar a satisfação do cliente, a melhorar o desempenho, né, do financeiro, por exemplo, e adaptar as mudanças também. A engenharia ela utiliza ali também como forma para adaptar a mudanças. Se ocorrer uma imprevista ali, ela pode readaptar a mudanças e fazer com que alcance de forma efetiva o que foi estabelecido lá no objetivo e também identificar oportunidades. Quais são oportunidades de melhorias que a gente pode ter dentro desse processo? Então, a engenharia está focada ali em mudar esses processos, né? Em mudar. E como que se faz isso? Quais são os processos da engenharia? Então, ela envolve algumas etapas. Ela envolve, primeiro, o planejamento. Nessa etapa, você vai definir o escopo do projeto, objetivos da engenharia, os recursos que são necessários, mapear os processos atuais, ou seja, você vai analisar ali quais são os processos já existentes e, através disso, identificar quais são possíveis melhorias que podem ser feitas ali. Depois, fazer o redesign desses processos, ou seja, nessa parte você vai redesenhar, ou seja, trazer os objetivos de mudanças dentro da organização, implementar depois essa mudança, essa etapa você vai implementar a mudança, e depois monitorar e avaliar. Nessa parte você vai fazer o monitoramento, avaliar se está tudo de acordo, fazer feedbacks e monitorar as mudanças que você foi estabelecido, certo? E, por fim, nós temos um método utilizado na gestão de processos para efetivar ali a qualidade, que é a downsizing. A downsizing é uma estratégia de gestão que visa reduzir o tratamento o tamanho de uma empresa, e esse tamanho, reduzir esse tamanho da empresa, geralmente é acontecido por meio de demissão de funcionário. A downsizing é esse sinônimo mesmo de demissão de funcionário que visa reduzir o quê? Custos, né? É uma forma de reduzir os custos fixos da empresa, é uma forma de também, às vezes, alcançar melhoria de eficiências através ali do número de funcionários e adaptação a mudanças também. Às vezes, a empresa passou por alguma mudança ali muito drástica e talvez era necessário ali reduzir a quantidade de funcionários para que eu conseguisse alcançar o objetivo ali necessário. Então, a downsizing ela é isso, né? Você traz ali uma redução de funcionário, reduzir o tamanho da empresa para poder alcançar determinados objetivos, trazer também ali uma forma de estar tendo uma gestão eficiente e também, por fim, trazendo ali uma possibilidade de adaptar a mudanças, aumentando ali a eficiência e a eficácia, né? Vale lembrar, né, algumas dicas, né, que a gente pode trazer para vocês na questão da downsizing, é que é necessário ter uma comunicação clara e transparente, tanto com os colaboradores, com os funcionários ali, os motivos e os impactos que podem gerar, trazer apoio a funcionários afetados e trazer uma cultura organizacional forte, né, que possam estar superando ali os desafios, né, que possam trazer a downsizing, tudo bem? Pessoal, e é isso. Essas são as referências da nossa aula de hoje, né? Qualquer dúvida pode estar consultando, estamos aí à disposição. Leiam o material de apoio, leiam o material que estão dispostos aí para vocês, né? Qualquer dúvida estamos à disposição, pesquise mais, porque essas aulas aqui são somente um breve incentivo para que você possa estar estudando mais e tendo mais eficiência, tudo bem? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Agradeço a participação de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Até mais.
Olá, pessoal. Olá a todos. Vamos continuar, então, aqui um pouco falando sobre gestão de processos, agora com foco também nas estruturas organizacionais. A gente viu, né, no outro bloco, algumas informações a respeito das estruturas organizacionais. Agora a gente vai entrar mais a fundo um pouco sobre esse tema, abordando seus aspectos, né, abordando ali como que funcionam as suas estruturas, quais são os componentes que compõem ali a estrutura organizacional, e como que tudo isso estará relacionado dentro da gestão de processos, tudo bem? Espero que seja tudo claro até aqui. Espero que vocês consigam entender, espero que vocês consigam aí ter um entendimento bem racional, né, de todo o processo. E vamos falar aqui de tópicos extremamente importantes, né, de tópicos que são necessários para a nossa construção do conhecimento, para que a gente possa aí evoluir e crescermos juntos, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade aqui, né, sobre o tópico, né, de estrutura organizacional, e nós vamos falar agora sobre dois aspectos importantes que compõem a estrutura organizacional. Nós temos a estrutura formal e a estrutura informal. Alguns autores vêm nos apresentar alguns tipos dessas estruturas, e as principais, né, que pode compor nesse composto geral de estruturas organizacionais, é a estrutura formal e informal. A estrutura formal, para esses autores, ela entende que é o quê? Que é um objeto, né, de grande parte, né, dos estudos das organizações empresariais, e é aquela que está altamente planejada, né, aquela que já está planejada, e também representa ali os seus aspectos pelo organograma. Então, ela é planejada e ela é formalmente representada ali por alguns aspectos do organograma, que vamos ver mais detalhadamente também nas próximas aulas, algumas características de organograma e demais outras ferramentas utilizadas dentro da gestão de processos. Ou seja, com tudo isso, a estrutura formal é aquela que a gente conhece como como é o retrato da organização. É nela que a gente vai encontrar ali as figuras do diretor, do gerente, do supervisor, também dos assistentes ali administrativo, também outros cargos e funções que estão ali realmente fazendo parte, né, e que estão ali em todos os aspectos do organograma. Então, todas as funções estarão descritas ali, tá? Mas, acima de tudo isso, nós temos que observar o quê? Que existe também organizações que têm outros fenômenos que podem ser desconsiderados porque às vezes não reflete ali os resultados, né, é, que não, né, que não necessariamente são ali programados, né, porque eles vão refletir o quê? Vai refletir os resultados é, que vão acontecer ali em decorrência de comportamentos, em decorrência de algumas situações, né, que vão acontecer, ou comportamentos até mesmo das pessoas que fazem parte dentro da organização, né? Então, a gente pode concluir, assim, que essas estruturas organizacional, ela pode ter fenômenos que podem variar ali de acordo com a organização. De modo geral, então, as estruturas são conhecidas ali por ser um retrato da organização. Ela vai focar também em questões mais formais, como hierarquias, leis trabalhistas, e também que são assinadas ali no papéis, né? As estruturas formais, elas também possuem essa característica, e ela é pautada também pela lógica e pela racionalidade. Então, essas são as características principais da estrutura formal, né, de estrutura organizacional. Nós temos, né, também a estrutura informal. O que é estrutura informal? Então, alguns autores vêm definir o quê? Que as estruturas informais ali é a rede de relação, né, sociais e pessoais, que talvez não são ali estabelecidas ou que não são requeridas pela estrutura formal, tá? Então, a gente sugere aqui o quê?
Nós sugere aí essa interação das pessoas, né? Que significa ali que vai se desenvolvendo ali espontaneamente, quando as pessoas elas se reúnem. Então, ela apresenta uma relação ali mais usual, uma relação usual, né? Uma relação que às vezes não aparece ali no cronograma, né? Ela não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal, mas está mais ligado pelo quê? Que está até grifado ali no slide, pela interação social das pessoas dentro da organização, certo? Este fenômeno que a gente está falando, que são as estruturas informais, ele também é muito conhecido nas empresas por alguns termos chamado rádio peão, porque ela produz desdobramentos muitas vezes significativos, né? E isso faz com que as empresas devem fazer o quê? As empresas devem sempre preocupar com tais situações que talvez elas não estejam ali preparadas ou estão ali sobre a mira de um controle mais efetivo, né, com as situações. E aí, gera esses desdobramentos que são considerados ali importantíssimos para as organizações, né, para as empresas. Mas, de forma geral, de outras formas, né, as empresas elas podem também utilizar dessas estruturas informais para quê? Para atender alguma questão ali da organização, desde que sejam organizadas, né, acompanhadas ali por um conhecimento detalhado, né, que foi realmente ali estimado. Mas, assim, acontece ali em decorrência da ação também com o comportamento das pessoas, tá? Então, ela tem as características desse termo de rádio peão, porque ela provoca esse desdobramento significativos, né, que talvez não está ali sob o controle efetivo, né, da situação ou dos processos, e as empresas elas podem utilizar desse tipo de estrutura, né, para obter resultados que talvez não foi ali previamente estimados, né, dentro do planejamento organizacional, dentro do que foi planejado ali efetivamente. Vale ressaltar também, pessoal, que existe também outros tipos de estruturas, até como foi mencionado ali no bloco anterior de aulas, né, que existem outras estruturas, né, que são formadas ali por diferentes atuações que estão no funcionamento ali dos setores internos, ou até mesmo dentro ali do contexto da empresa, né, e ela vai ter ali suas abrangências, né, seus condicionantes, né, tanto operacionais, tanto processuais também, e aí a gente vai ter ali esses desdobramentos, né, esses tipos de comportamento, né, que pode se basear pelo quê? Através ali dos critérios, né, que as empresas elas podem desenvolver, que as empresas elas podem constituir dentro da estrutura organizacional, e acontecer isso de forma o quê? Departamentalizada, né, e tendo ali as funções ocorrendo de forma proativa, né, acontecendo ali dentro das estruturas organizacionais. Isso que vai nos dizer é o autor Oliveira, vem falar sobre isso. Então, a gente pode entender aqui como que funcionam essas estruturas, tanto informal, tanto a formal, e como que ela pode acontecer dentro das empresas, né? Como que ela pode estar se relacionando dentro do processo, né, organizacional. E dentro disso, para a gente entender um pouco mais da estrutura organizacional, nós também precisamos ter em mente algumas características importantes que nós chamamos de componentes de estrutura organizacional, que a gente vai falar mais agora aqui para vocês. Nós temos aí, gente, os componentes da estrutura organizacional. A gente vai conhecer como que funcionam esses componentes, quais são esses componentes de maneira mais detalhada, e como que está relacionado tudo isso dentro, né, das estruturas organizacionais. Nós temos os três principais componentes dentro da estrutura organizacional. A primeira delas é a responsabilidade, a segunda delas é a autoridade e a terceira dela é a
comunicação. Nós vamos ver como esses três se complementam, se relacionam e como elas se compõem dentro dos processos, como elas se compõem também dentro das estruturas organizacionais, tá? A gente vai começar então aqui pela responsabilidade, né? Pessoal, quando a gente fala de responsabilidade, ou quando a gente fala aí de uma organização onde as estruturas ali de processos e de atuação estão envolvidas, a gente pensa ali também nas obrigações, né, que tem essas funções, nas obrigações dos trabalhos que serão realizados. Ou seja, quais são as responsabilidades, né, e as obrigações do trabalho que serão realizados e como que serão executadas ali aquelas tarefas. E como que precisa tudo isso estar atrelaçados ali com as atividades, para que também possa respeitar até mesmo a hierarquia ali composta, né? Quem é que tem autoridade para ser delegada, quem é que será delegado, quem tem que cobrar resultados, como que será cobrado, né? Então, isso ocorre. As organizações, vale lembrar, são sistemas ali compostos por elementos que temos também obrigações, certo? Nós temos ali obrigações interdependentes, vale ressaltar isso, entre si, que busca ali resultados o quê? Comum entre a organização, né? E a responsabilidade, ela é inerente, né, aos cumprimentos dessas obrigações que uns têm e outros têm também dentro da estrutura organizacionais. Então, a gente pensa ali na responsabilidade como isso, né? As obrigações e prestações de conta das pessoas em diversas funções dentro das organizações, em especial também dentro de onde ele se enquadra ali dentro da estrutura organizacional, certo? Então, assim, alguns autores, por exemplo, se você for pegar ali o dicionário, tem o dicionário Aulete, por exemplo, digital, ele traz essa definição de responsabilidade como uma condição de quem tem o quê? A obrigação de responder pelos efeitos próprios atos ou pelos dos outros, né? Ou seja, de você também responder, né, pelo ato, tanto seu quanto também dos demais, né? E, ou seja, a gente pode tentar e definir também, segundo alguns autores, que a responsabilidade também é essa obrigação de uma pessoa, ela tem que fazer também para o outro, né? Mas, assim, de modo geral, que a gente pode trazer de responsabilidade sobre o ponto de vista e até mesmo de negócios, empresarial, de estruturas organizacional, é que a responsabilidade, ela transforma aí as obrigações de um colaborador precisa executar e cumprir dentro das tarefas e também prestar contas, né, para as pessoas que ele atribuiu ali as responsabilidades, né? Esta pessoa a quem ela presta conta das obrigações que são realizadas, pessoas, ela deve estar também revestida de quê? De autoridade, que são delegadas pela própria estrutura organizacional para determinar ali as obrigações também e também para cobrar, né, o cumprimento disso, né? A gente pode até pensar assim, nossa, mas isso parece autoritarismo, ou seja, de alguém mandar e respeitar ali a hierarquia e tudo muito mais, e eu responder por aquela minha atitude ali dentro e tudo muito mais. Mas, pessoal, não é bem assim que funciona, né? A gente pode considerar que essa questão de responsabilidade e tudo muito mais, a gente até vai falar da autoridade no próximo slide, aí, mas assim, a gente tem que ver que podemos considerar que tudo isso ele se trata de uma questão também de disciplina, né, de você ter disciplina dentro da organização e da estrutura organizacional ao qual você está inserida, né? Então, assim, a cobrança, ela não é talvez ali algo que seja autoritário, mas ela pode ser também tecnicamente apropriada, de forma para que as autoridades
elas, sem exagero, é claro, uma autoridade que seja equilibrada, uma autoridade que seja modesta, ela pode ser algo ali que aconteça de forma profissional, simplesmente para atender também às demandas da empresa, às expectativas que temos ali para atender os objetivos estabelecidos e alcançar os resultados que foram esperados. Então, esse sistema de responsabilidade vincula tanto o subordinado à autoridade de quem lhe apresenta também as obrigações que também é cobrada, né? Por exemplo, o autor Oliveira, ele fala que esse sistema de responsabilidade, usualmente, para a configuração desses modelos de estrutura organizacionais, ela pode ser conhecida ali como departamentalização, pode ser também uma linha de assessoria, né, ou também atribuições de unidades de negócio, ou seja, nós temos a departamentalização, que a gente vai ver também mais à frente sobre como que vamos dividir as nossas empresas e como será dividida também as obrigações que envolvem empresas, né, para que seja fundamental a execução adequada das tarefas, né, e um funcionamento ali operacional e empresarial de maneira eficaz, eficiente, produtivo e positivo, atendendo ali às expectativas que foram estabelecidas, objetivos, e também o alcance dos planejamentos, né? Então, isso é muito importante para que possa se alcançar, né, os objetivos estabelecidos e termos também a responsabilidade das funções que foram estabelecidas dentro da estrutura organizacional, né? Se tratando aqui também, gente, de autoridade, tá? A gente pode falar aqui também, né, que é um outro componente de destaque dentro dessa formação aí de organização, né, que está relacionado a esse sistema de autoridade, né, e você já deve ter ouvido falar muito sobre autoridade, sobre como que funciona ali a autoridade dentro do trabalho, né, ou seja, quem é o quê, né, quem é o que é, ou quem é que está trabalhando em uma organização, né, então tudo isso define. E a gente tem até aquela mesma figura emblemática dentro da organização, né, do chefe, né, ou seja, o cara que manda, é ele que manda em tudo, porque ele é o chefe, né, a gente tem essas definições, essas características bem marcantes ali que as pessoas têm, mas a gente vai falar um pouquinho dele também, né, do chefe, né, porém, a gente está falando aqui de um princípio também de poder, né, representado ali também a questão moral e social. A questão, né, de autoridade, ele também é algo que a gente pode observar, que é um direito, né, de ter autoridade. A autoridade, como um princípio de direito, ela exige também essa compreensão, né, de como se colocar dentro dos requisitos, dentro da sua função e dentro do seu papel. O conceito assim de autoridade, ele também tem alguns aspectos muito importantes, né? A gente pode falar aqui que o direito da pessoa exercer autoridade, ela significa assim, então, a gente pode falar assim, definir em tese, que define, né, o que todos deveriam reconhecer o poder que foi lhe atribuído para si, dentro ali da organização, tal, de forma integral, sem questioná-lo, mas também sabe-se que às vezes não ocorre dessa maneira. Muitas vezes a autoridade ela é atribuída, né, sem que seja cumprida algumas regras também, princípios básicos de quem irá receber essa autoridade. Então, atribui-se, por exemplo, autoridade a pessoas que estão preparadas também tecnicamente, não é mesmo? Tecnicamente para exercer, né, alguma atividade, ou exercer essa autoridade, causando assim, motivos também até mesmo de desconfiança e descrédito no exercício ali desse direito, gerando ali também algumas questões que podem ser questionadas. Mas na maioria da organização, nós encontramos assim também situações em que o chefe formal, que existe isso, né? O chefe não necessariamente precisa ser formais para ser reconhecido como autoridade, né? Ele pode seguir essa autoridade informal também. Na maioria das organizações, encontramos situações em que temos
o chefe formal. Quem que é o chefe formal? O chefe formal é aquele que foi atribuído ali formalmente esse direito de exercer a autoridade, né, de exercer ali o poder, né, de mandar, de instruir, de direcionar, mas ele pode também ser reconhecido pelos seus subordinados também, né, como deveria efetivamente exercer determinada função, determinada atividade. Então, como a gente falou mais há pouco, os subordinados eles também podem reconhecer na pessoa, né, naquela autoridade também, reconhecer quais são, né, as competências profissionais daquela pessoa, as competências técnicas, né, e ver nele algo de autoridade. Então, a gente pode chamar essas pessoas, né, de algo que pode ser atribuído, né, para a pessoa, esse poder atribuído à pessoa, e dessa forma, ele pode se recusar informalmente de admitir essa autoridade de chefe, quando as pessoas reconhecem ele mesmo. Então, a gente surge aí essa teoria, essa formulação do que seria autoridade informal. A autoridade informal é essa autoridade que, embora, né, não tenha esta condição formal de empresa, mas ela exerce informalmente essa autoridade significativa, né, que foi reconhecida muitas vezes ali dentro do exercício ali, e por muitas vezes impediu o exercício formal de autoridade atribuída. Então a gente pode ver assim também como que complica, né, essa definição de chefe, né? Não basta somente você assim receber o dever de ser chefe para exercer esse direito de autoridade, mas também tanto nessa questão de tomar ordem de decisão. É preciso mais que isso, é preciso mais de você ter essa definição de ser chefe, mas é preciso também que você seja reconhecido, que você conheça, ter as competências técnicas, pessoais e profissionais necessárias para que você possa desenvolver essa autoridade de forma eficiente, de forma eficaz, para que dessa maneira você possa colocar isso dentro dos processos e organizar de forma positiva, atendendo os objetivos que foi estabelecido na organização. E dentro da organização, essa figura do chefe, ela é de fato formal e reconhecida também sobre ela, e também dispõe-se de cada um, nessa figura de autoridade, funções e atribuições, né, para garantir e atender ali também a questão da estrutura organizacional, dentro da empresa. Então, e no sentido de a autoridade formal, também ela pode ser de algo que possa ser produtivo ali, acontecido também para designar também critérios que possa ser adequado, visando também não errar ao se atribuir direitos e deveres a autoridades também a algum colaborador. Né? Ainda falando assim, pessoal, para a gente encerrar essa questão de autoridade, é importante a gente falar que a autoridade ela também pode ser considerada sobre alguns modelos importantes, que é a autoridade que a gente tem a hierárquica, né, e a autoridade também funcional. Só de modo mais resumido aqui, a autoridade, que ela é conhecida também como autoridade hierárquica, né, os colaboradores, eles ficam ali subordinados, né, ao chefe, né, e ele tem um chefe, tem um gerente, tem um subgerente, e tem ali os colaboradores. Ou seja, respeita-se uma hierarquia de autoridade, não é mesmo? Nós temos uma autoridade, ou seja, tem uma pessoa que está acima de mim, tem uma pessoa que eu sou subordinado. Então, por exemplo, a gente tem ali a hierarquia dentro do departamento financeiro, né, onde vai exercer um poder de autoridade ali sobre os funcionários daquele setor de finanças, não é mesmo? Então, nós temos esse tipo de autoridade também, que é chamada de autoridade hierárquica. Mas também nós temos também uma autoridade, que ela é bem conhecida, que é a autoridade da hierarquia funcional, né? É uma situação que pode se alterar também, e é preciso tomar muito cuidado para que essa alternativa não se transforme em um transtorno de conflito para que possa ser resolvido, tá? A hierarquia funcional, o subordinado, ele poderá, então, dessa maneira, ele poderá tomar, né, se submeter também a
alguns tipos de ordem, né? Ele pode submeter essas ordens de comando, né, a um outro gestor, que não é necessariamente daquela que ele está diretamente ligado dentro da hierarquia da empresa. Por exemplo, se você tem uma empresa que tem uma sede em Brasília, por exemplo, e filiais lá aqui em Minas, né, e outras filiais em outros estados, por exemplo. Na sede da empresa, né, estão ali os diretores. Vamos supor que a sede é aqui em Minas, né? A sede aqui em Minas Gerais, né? Então, ali nós temos, né, a sede da empresa, né? E essa sede da empresa, elas têm lá os seus diretores administrativos, financeiros, tem as unidades ali, né, que vão ser específicos. Então, nós temos ali diretores das suas filiais que vai comandar ali outras filiais, né, mas que estarão subordinados aos chefes da sede, né, da diretoria geral, né, que vai ali comandar, que vai mandar e que vai instruir também os outros subordinados, os outros gestores que estão subordinados, que estão gerenciando ali outras filiais dentro da organização. Então, pelo sistema, né, de autoridade funcional, você tem a responsabilidade de múltiplos chefes ali, então, dessa forma, você trabalha no departamento financeiro de uma filial, por exemplo, lá de Brasília, mas tem subordinação funcional de todos, né? Mas será preciso de um bom senso ali para poder evitar conflitos também, né? Dentro da organização e dentro da empresa. Por isso que é importante o próximo tópico que vamos tratar agora, que é a questão da comunicação, certo? Que é a comunicação, que é fundamental. Gente, a comunicação dentro do ambiente organizacional, ela é fundamental ocorrer, ela tem que acontecer de maneira efetiva, de maneira produtiva, ela não pode, assim, acontecer de maneira, assim, com muitos obstáculos. Então, o processo de comunicação dentro do ambiente da organização, ela é motivos também, né, considerado de grandes problemas dentro do funcionamento dessa estrutura organizacional. Por quê? Porque a organização ela precisa acontecer de maneira organizada, né? E ela é muito necessária, né, para que esse fluxo formal nos processos internos das ordens, do comando, das decisões, da troca de informações, permita que os negócios aconteçam e resulte de forma eficaz, né? De forma que foi desejada. Então, a comunicação, ela pode, né, sofrer interferências, né? Dentro até mesmo do processo interno. Porque a comunicação, ela está altamente vinculada às pessoas, né? E aos seus comportamentos, tanto no meio externo, no meio interno, ela pode provocar grandes prejuízos na empresa se ela for executada de maneira totalmente errônea, totalmente errada. Então, a comunicação de maneira mais simples, a comunicação de maneira mais prática, ela pode acontecer, né, como um processo, né, de uma ou mais pessoas dentro da organização, e ela é muito importante para que aconteça, né? Ela pode considerar também ali um conteúdo de forma, de momento, de origem, de destino das informações para evitar desvios comunicacionais, ou seja, as pessoas sempre têm que estar a par e estar sempre se comunicando, para que os processos aconteçam de forma efetiva, né? De forma produtiva, né? Dentro, né, de todo o processo organizacional. Então, né, de modo geral, né, para resumir tudo isso, né, nós temos também os condicionantes dentro, né, voltar o slide aqui, nós temos alguns condicionantes que precisamos tratar sobre deixa eu voltar aqui, né, alguns condicionantes dentro da estrutura organizacional. Nós temos aqui, então, voltando aqui, né, nós estamos falando sobre a questão da comunicação, né, que a comunicação ela é importante. Nós vimos aqui também sobre a questão da autoridade, né, de como funciona a autoridade. Nos próximos blocos de aula, nós vamos falar sobre esse próximo tópico aqui, que é sobre as condicionantes da estrutura organizacional, né, e vamos tratar dos seus aspectos e como que
funciona e como que o ser humano está inserido dentro desse processo. Tudo bem? Então, no próximo bloco, vamos falar sobre esse assunto. Então, vamos dar continuidade em alguns dos tópicos totalmente importantes da disciplina de gestão de processo. Iremos falar aqui agora de tópicos muito significativos para que a gente possa continuar tendo aqui um estudo efetivo sobre a disciplina de gestão de processo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre condicionantes da estrutura organizacional, que é algo muito importante para a gente conhecer um pouquinho como que, quais são as condicionantes que interferem na gestão de processos dentro da estrutura organizacional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que são várias, se a gente for pegar de modo geral, temos várias condicionantes, se a gente for analisar, como, por exemplo, as questões políticas, as questões tecnológicas, as questões socioculturais, as questões econômicas. Então, tudo isso vai entrar dentro desse contexto e todas elas vão estar em constante relação dentro da organização e do trabalho, e, consequentemente, interferindo também nos processos que pode acontecer dentro da organização, porque a gente sabe que toda organização ela está interligada uma na outra, e todos os processos, eles ali precisam caminhar para que o objetivo seja atingido, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa disciplina, a gente pode pensar, a partir da afirmativa, que o ser humano, ele também é uma da condicionante que faz parte da estrutura organizacional. Além disso, ela é essencial nessa estrutura organizacional. Você já conseguiu imaginar, por exemplo, uma empresa sem nenhum tipo de interação humana, sem nenhuma interferência humana ali no seu funcionamento? Então, a gente pode pensar assim, como que essa empresa andaria? Como que essa empresa iria se desenvolver? Então, assim, a gente começa já a entender aqui que o ser humano, ele é parte interina do processo, ele é parte totalmente essencial para o processo, para que todos os procedimentos ocorram de maneira bem efetiva, né? Então, assim, a gente pode até pensar, mas existe robôs, por exemplo, que pode fazer essa automação do trabalho, né, trazendo ali todas as funcionalidades. Mas a gente tem que pensar que, mesmo que haja essa robotização, precisa de um ser humano por trás, né, para construir tudo isso. Então, o ser humano está totalmente essencial, ele precisa ali de ser estabelecido, ele precisa estar dentro do processo das estruturas organizacional, né? E a gente for fazer um link também, a gente pega lá nos estudos que a gente já estudou sobre a teoria da administração, a gente encontra a teoria, não sei se vocês lembram, a teoria clássica da administração. Vocês lembram? Essa teoria clássica da administração, ela vamos fazer um breve resumo só para a gente lembrar, vocês lembram que é destacada ali muito pelo autor de Henrique Fayol, que vem trazer ali sobre a questão ali de como que o fator humano ele impõe ali essa questão de condicionantes, né, dentro das funções, ou seja, dentro do funcionamento da estrutura organizacional em uma função. E ele vem falar assim que as capacidades dos seres humanos, a capacidade técnica, a capacidade de comando, a capacidade administrativa, a cooperação, a integração faz parte ali, e à medida que a pessoa ela sobe nessa hierarquia, mais necessárias ainda são essas capacidades estar sendo realmente disposto ali para que seja realmente executado, né? E a gente pode então concluir que o quê? Quando na atividade de desenvolvimento do trabalho, de organização dos sistemas e métodos, da gestão de processos, a gente vai definir funções, cargos, e teremos que considerar também a condicionante do ser humano. Como que o ser humano faz parte do processo? Como que o ser humano faz parte da estrutura organizacional? Qual é o papel do ser humano ali? Então, a gente tem uma desse principal condicionante, que é a questão do ser humano. A segunda é a questão
do ambiente externo, porque ele vai influenciar altamente na estrutura organizacional. A gente sabe que todas as empresas, independentemente do seu setor, né, onde elas operam, ou até mesmo dos clientes que estão ali envolvidos dentro das empresas, elas precisam manter inúmeras formas de relacionamento com o seu ambiente externo. Devemos lembrar que, como o ser humano ele é uma condicionante essencial dentro do processo, dentro da estrutura organizacional, a empresa ela não sobrevive também sozinha, né, de forma independente. Então, ela precisa também de ter um bom relacionamento com as partes interessadas, que a gente chama de stakeholders, que são as partes interessadas da empresa, que são ali os fornecedores, que são os clientes, são todas aquelas as partes que são altamente interessadas dentro da empresa e que vai contribuir ou influenciar direta ou indiretamente. O ambiente externo, ele importa a organização desde o início lá do seu negócio e à medida que as empresas elas vão necessitando ali de conhecer os seus clientes, o seu mercado de atuação e a sua forma de negócio, as suas estratégias de operações e negociações vão estar ali sempre, né? Vão estar sempre ali a par das variações, das mudanças, das transformações, e que pode ocorrer ali, muitas vezes, em detrimento do ambiente externo, pessoal, né? Para poder até mesmo se ajustar aos ambientes internos. Então, se a empresa ela não atua de forma estratégia, visando ali integrar as transformações com o ambiente externo, certamente, né, poderá perder grandes oportunidades para ajustar as novas demandas aí que o mercado pode competitivamente, né, oferecer de valor para os seus clientes. Então, assim, o ambiente externo ele está totalmente ali considerado como uma condicionante. A gente tem que pensar que a empresa tem que acompanhar os processos que acontecem externamente. Então, por exemplo, no nosso ambiente externo, nós temos aí a política, nós temos aí os fatores ambientais, nós temos aí os fatores sociais. Se a política, as leis, as jurisdições mudam e vão se transformando, a empresa tem que se adequar e se ajustar a esses tipos, né, essas novas leis, essas novas estruturas que vão nascendo e que vão se transformando à medida que o ambiente externo vão se transformando, né? Vão criando novos corpos, vão criando novas perspectivas. Então é importante que assim, elas fiquem atentas, né? Esse processo, elas atentas à capacidade deve ser exercido, que deve ser projetado para que, que os processos ocorram efetivamente, que ocorram de forma. Agora, vamos ao ambiente externo. Imagine, então, você, se uma empresa, por exemplo, uma fabricante aí de automóveis, se ela não tivesse sempre atenta às mudanças que acontecem, né, as transformações que vão acontecer dentro do ambiente externo, como seria o seu negócio, por exemplo? Se ela não tivesse atento com os novos carros que estão sendo produzidos aí no ambiente externo, como é que ela iria se desenvolver? E ficar sempre ali presa no modelo antigo, nos mesmos veículos, nos mesmos carros, por exemplo, do modelo lá de 1950? Não. O ambiente externo tem aí, por exemplo, a tecnologia, que é um dos próximos tópicos que a gente vai falar aqui agora, mas, por exemplo, tem o mercado aí está criando carros voadores, por exemplo. Então, se eu sou uma fabricante de carros, eu tenho que pensar, olha, eu preciso inovar no meu negócio. Eu preciso ter uma vantagem competitiva que vai me garantir também atender essa demanda de um mercado que está em crescente, né? Em estágio crescente de carros voadores, por exemplo. Então, o ambiente externo ele sempre vai influenciar. Outro condicionante é os objetivos aí e estratégias, né, que são fator totalmente importante para considerar o sucesso. Então, por exemplo, você sabe que um objetivo, você sabe o que é um objetivo
no contexto empresarial, o que é objetivo dentro do contexto empresarial? O que é uma estratégia? Para a gente responder essas perguntas, né, a gente traz ali uma teoria aí de Oliveira, 2002, que ele vem trazer uma definição, né, de objetivo, que ele vem falar que é o alvo ou a situação em que se pretende atingir. A estratégia, segundo Oliveira, é essa definição aí de um caminho adequado para a gente poder conseguir atingir os objetivos. Se vocês estão lembrando alguma coisa aí de eficiência, eficácia, da teoria da administração, sobre o caminho mais adequado para alcançar os objetivos. Então, em função, né, dessas definições, para a gente entender o que é objetivo, fica mais fácil a gente compreender aí como que é importante perceber os objetivos e as estratégias dentro da organização e como que elas são importantes aí como condicionantes da estrutura organizacional. Por quê? Conforme essa definição que eu trago para vocês, é que é o alvo ou uma situação para que se deve atingir. Para que seja possível atingir esses objetivos, nós precisamos de quê? Nós precisamos de estratégia, nós precisamos de traçar planos, nós precisamos de traçar caminhos para conseguir alcançar esse objetivo. Então, as estratégias são importantes, os objetivos também, porque quando é executado de maneira efetiva, a gente tem aí uma ótima oportunidade de trazer o sucesso para a empresa, né? E por fim, nós temos aí também a tecnologia, né? Que é algo aí que está cada vez mais crescente, né, no mercado, está cada vez ganhando mais espaço no dia a dia das pessoas e não, consequentemente, também no dia a dia, né, dos negócios, da empresa, né? As organizações aí atuais, elas passam aí por várias mudanças, né, nas suas estruturas organizacionais e aí até mesmo por situações que são imprescindíveis aí, e uma dessas é a questões dos fatores tecnológicos a quais elas são submetidas. Então pense aí, se você estiver procurando um emprego e você não conseguisse uma empresa, por exemplo, como auxiliar administrativo, né? E que você, para desenvolver essa função, você tinha que trabalhar ali com o datilógrafo, por exemplo. Vocês lembram da datilografia? Para você operar uma máquina, né? Então, você precisa dele para você escrever, né? Qual a marca que você escolheria, né? Olivetti, o Remington, qual que você escolheria? Seria talvez inviável a sua tentativa de trabalhar, se você, independente da marca que você escolhesse. Você poderia, vou pensar numa marca X porque é melhor, de datilografia. Mas trazendo para a atualidade, por exemplo, seria inviável a sua tentativa de trabalhar com essa ferramenta, porque você não vai encontrar, primeiro, você não vai encontrar essa datilografia em nenhum lugar mais hoje em dia, é muito raro, né, a gente encontrar ainda essa ferramenta, e também para você saber manuseá-la, né, de maneira eficaz. Não existe mais hoje em dia escolas de datilografia. Vocês lembram que tinha escola de datilografia? Então, hoje em dia mais não se usa mais. Não tem uma escola de datilografia para ensinar as pessoas a datilografar, né? E se você levar para um contexto atual também trazer essa datilografia para digitar, talvez não seria positivo. Por quê? Você está ali trabalhando com vários documentos, com várias formas de documentos. Se você errar uma vírgula, uma palavra sequer, você já sabe que é bem complicado ali. E, né, às vezes você até teria perda total, né, do seu documento e teria que recomeçar de novo. Enquanto que hoje em dia, com um Word, né, você já consegue editar os seus documentos, editar os seus projetos, editar os seus processos, e você consegue fazer tudo isso em tempo real, de maneira mais rápida, de maneira mais prática e de maneira mais positiva. Então, pessoal, o fator tecnológico, ele vai impor essa mudança, né, na atualização dos processos dentro das organizações. Então, é importante sempre se atentar à tecnologia, sempre estar presente na tecnologia. Agora, por exemplo, nós temos uma tecnologia nova
que cada vez vai ganhando mais espaço. Você for pensar há 10 anos atrás, não se falava disso, que é a questão da IA, né, da inteligência artificial, que hoje está presente, está ganhando espaço, está ganhando formas, tem várias inteligências artificiais disponíveis no mercado, muitas delas também para otimizar os processos do trabalho, né? Os processos organizacionais também. Então, como que as empresas estão caminhando com essa tecnologia? Como que as empresas estão caminhando com novas ferramentas que estão surgindo para otimizar o seu trabalho e trazer ali formas positivas para você alcançar o objetivo, né? Fica aí essa reflexão. Então, é esse o bloco, né, de aula que a gente vai falar hoje, é sobre essas condicionantes de estrutura organizacional. Nas próximas aulas, a gente vai entrar em outros contextos mais importantes, né, em contextos interessantes, ver também algumas outras ferramentas necessárias para gerir um processo e entender um pouco mais sobre a questão de gestão de processos dentro das organizações. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, a gente se vê aí nos próximos debates, nas próximas aulas, e também busque praticar todos os exercícios, todas as atividades que são dispostas para que a gente possa enriquecer cada vez mais os nossos conhecimentos, tudo bem? E no mais é isso, e muito obrigado pela participação de cada um de vocês.